Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, 12 de julho, você confere. Acontece quinta-feira o leilão Vinhos e Solidariedade, realizado em prol da Abraçaí. Saiba como você pode participar. Concurso fotográfico da paróquia de Santo Antônio recebe inscrições até amanhã. Vacina da gripe. Secretaria Municipal da Saúde imuniza a população em geral em Bento Gonçalves. E no esporte, Esportivo sofre mais uma derrota e desta vez no último minuto. Destaques do Jornal TV Com que você confere agora. Está agendado para o dia 15 de julho, próxima quinta-feira, o leilão Vinhos e Solidariedade, realizado em prol da Abraçaí, a Associação Bento Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude. Desde o mês passado, pessoas do Brasil e até mesmo do exterior estão dando lances a 45 rótulos brasileiros que poderão ser arrematados através do site zacariasleilões.com.br, doados por pessoas, empresas e entidades, numa iniciativa que visa evidenciar a solidariedade das pessoas que apreciam vinhos. Os rótulos não estão à venda no mercado. Pelo contrário, são vinhos que fizeram história, marcaram épocas, simbolizaram momentos e agora serão leiloados com o propósito de apoiar as ações realizadas pela Abraçaí em prol das crianças e adolescentes aqui de Bento Gonçalves. Eu sou Eliana Casagrande Lorenzini, presidente da Abraçaí. A Abraçaí é uma entidade que atende 250 crianças, jovens e adolescentes no turno inverso da escola. Como entidade, com a pandemia, e diversas entidades como a nossa tiveram problemas financeiros muito sérios. Nós deixamos de fazer nossos eventos, que eram eventos grandes, que davam a sustentabilidade para a Abraçaí. Com isso, conversando com a minha amiga Beatriz Dreyer Giovannini, Dona Bita, ela está aqui e vai falar para vocês sobre a sua ideia. Na realidade, a pandemia veio para acabar com uma parte da população do nosso mundo. Mas a educação dessas 250 crianças não pode parar. Nós não temos tempo de esperar que isso passe para começar tudo de novo. Portanto, surgiu a ideia de usarmos o nosso bem maior, porque Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, e usarmos esses vinhos que já fazem história dessa parte de Bento Gonçalves para arrecadar algum dinheiro para poder tocar essa entidade para frente, porque na realidade essas 250 crianças são o futuro. Eles representam o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso estado e o futuro do nosso Brasil. Nós não podemos esperar, nós temos pressa. Contamos com vocês para que venham se divertir conosco nesse grande leilão que será de muita utilidade para tocar esse projeto para frente. Agradecemos a todos. Muito obrigada. Queremos agradecer principalmente os doadores, desses vinhos, que são vinhos históricos, vinhos aqui que não existem no mercado. Então, agradecemos inclusive ao leiloeiro Volney Zacarias, que colocou a plataforma de leilões à nossa disposição. Então, agradecemos muito a todos. Obrigada. Os 45 vinhos serão leiloados com valores que partem de R$ 100, chegando até R$ 1.000 a garrafa, num trabalho voluntário do leiloeiro Volney Zacarias. Se todos os vinhos forem arrematados pelo lance inicial, será possível chegar a R$ 20.448, mas pode ser mais. Esse valor ajudará a manter a rotina da instituição, beneficiando 250 crianças e adolescentes, bem como seus familiares e a própria comunidade em que vivem.
Entre as raridades, destaque para o Granja União Cabernet e o Granja União Merlot, ambos da safra de 55, doados respectivamente por Rinaldo Dalpisol e Dario Crespi. Outra preciosidade é o Casquedor Cognac, safra de 68, doado pelo empresário Ayrton Luiz Giovannini. E tem ainda o Presidente safra 69 da Salton e o Champagne Mônaco Demi-Sec 69, ambos doados para celebrar o cinquentenário do clube esportivo e doados por Solange Rossetti. Um bar e um posto de combustíveis foram autuados neste final de semana pela fiscalização aqui em Bento. Os dois estabelecimentos estavam com aglomeração de pessoas no local e já tinham sido orientados anteriormente sobre as transgressões. Ao menos 110 pessoas foram abordadas nas ações baseadas no novo sistema 3As de monitoramento. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública aqui de Bento, os fiscais foram acionados após receberem várias denúncias de aglomeração dos moradores no bairro Santa Rita. Quando a fiscalização chegou, encontrou várias pessoas no bar e também no posto de combustíveis. Nos dois locais foram encontradas várias pessoas, a maioria sem fazer o uso de máscara. Todas foram autuadas pela fiscalização por já terem sido orientadas anteriormente. Também foram fiscalizados 19 diferentes bairros da cidade e os distritos da capital do vinho. Como sempre, as ações contam com a participação do efetivo da Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito e Fiscalização da Prefeitura. O terceiro BEPAT também participa das atividades de fiscalização. Já está em andamento em Carlos Barbosa a parceria entre a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários e a concessionária de energia elétrica RGE, visando a ajuda para a entidade com recursos financeiros. Em Carlos Barbosa, os clientes da RGE têm a opção de contribuir com os bombeiros, destinando parte do valor da sua fatura para a entidade. No ano passado, em virtude da pandemia, a campanha foi paralisada e isso resultou na perda expressiva de arrecadação dos bombeiros voluntários em Carlos Barbosa. O valor, que na época excedia os R$6.000, hoje registra pouco mais de R$4.000. A campanha inicia pela reativação de mais de 400 cadastros já vencidos e, na sequência, será apresentado a milhares de contribuintes que ainda não foram alcançados. A direção dos bombeiros voluntários alerta a população que o contato será sempre pelo telefone já conhecido da corporação e, quando ocorrer de forma presencial, será agendada previamente e o bombeiro será facilmente reconhecido, pois estará devidamente uniformizado e vai utilizar um veículo da instituição. Mesmo com a festa de Santo Antônio concluída, segue em andamento o concurso fotográfico Olhares da Santo Antônio, promovido pela paróquia de Santo Antônio e visa selecionar imagens de diferentes perspectivas do santuário. Os registros podem ser feitos por fotógrafos profissionais e amadores aqui de Bento Gonçalves, e as 5 fotos escolhidas serão utilizadas na diagramação do Guia de Visitação do Santuário. O projeto integrou a programação da 143ª Festa de Santo Antônio e o prazo para as inscrições segue até amanhã, dia 13. A divulgação das fotografias escolhidas será no mês de agosto, sendo que o lançamento do guia está previsto para o mês de outubro próximo. As imagens devem retratar as diferentes perspectivas que a comunidade tem da Igreja Matriz de Santo Antônio, que é ponto de referência artística, religiosa e cultural na capital do vinho. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus?
Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Os dias com temperaturas amenas, com a presença do sol e tardes agradáveis estão contados, e isso deve começar a mudar ainda nesta semana. A terça-feira será mais um dia com sol, temperaturas mais elevadas e sem a previsão de chuvas. O ar seco ainda vai predominar sobre grande parte do sul do país nesta terça-feira e impedir a formação de áreas de instabilidade. O dia já começa ensolarado, inclusive nas 3 capitais da região, que terão elevação nas temperaturas. À noite, a chegada de uma frente fria no extremo sul gaúcho vai provocar aumento de nebulosidade sobre a região de Pelotas e até uma chuva passageira, mas sem risco para temporais. Na região de Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 26 graus, e em Curitiba, mínima de 10, com máxima de 23 graus. E deve voltar a chover na região sul do país ainda esta semana. Na quinta-feira, a grande Porto Alegre vai ter várias pancadas de chuva, com mínima de 14 graus na capital gaúcha e máxima que não passa dos 21 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol na terça-feira, mas as primeiras horas da manhã serão de temperaturas baixas e possibilidade de nevoeiro. A nebulosidade vai aumentar ao longo do dia antes da chegada de uma nova frente fria.
As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 25 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Faço o comentário de hoje a pedido de algumas pessoas, a respeito do voto auditável. Esse assunto que está novamente em debate, em função da emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional. Uma emenda constitucional que foi apresentada em meados de 2019 pela deputada federal de Brasília, Bia Kicis. O Brasil já teve leis prevendo o voto impresso concomitante ao voto eletrônico. 2 leis. As 2 foram barradas pela chamada inconstitucionalidade. Não há tempo aqui de dizer por que foram consideradas inconstitucionais, cujos argumentos pareciam na época e parecem até hoje bastante estranhos. De qualquer sorte, agora a autora e os adeptos do voto impresso retomam a discussão e pretendem aprovar a emenda constitucional para valer para as próximas eleições do ano que vem. Mas, enfim, o que é esse tal de voto auditável? Ao contrário do que alguns pensam, se houvesse o voto impresso, não seria o modo antigo que você vai lá e vota no papel. Também não seria no sentido de que você vai lá, vota eletronicamente e sai com o seu voto impresso no papel. Nada disso. O objetivo e a emenda diz que o voto eletrônico, que você continuaria votando eletronicamente, seria acompanhado da impressão para você que vai votar conferir se aquilo que você digitou é aquilo que vai ser impresso no voto em papel auditável. Esse pequeno pedaço de papel você conferiria, olharia, mas ele ficaria fechado dentro de uma urna lacrada. Para quê? Para um dia, se alguém impugnar as eleições, seja no todo, seja em parte, seja de determinada urna, pudesse a urna ser auditada, ou seja, alguém diz que houve problema na eleição, então precisa conferir se o voto eletrônico colocado lá no painel e contado para fins de resultado confere com o voto impresso. X número de votos na urna eletrônica colocados no painel para resultado deveria corresponder a X votos ao mesmo candidato lá no papel, com o nome dele. Ou seja, seria auditável, verificável no caso de impugnação de determinada eleição. É isso que significa e o que está em discussão para ser implantado. E a emenda à Constituição diz apenas isso, que as eleições serão eletrônicas, mas com o sistema impresso passível de auditamento. Muitas coisas se tem dito na rede social, inclusive que já existe lei prevendo isso, o que não é verdade. Muita gente está dizendo que você vai levar o voto no papel. Não é verdade. Em muitos lugares do mundo, em outros países, existe este sistema auditável. O que se quer implantar aqui, em função, pelo menos por alguns, em função da desconfiança sempre presente no resultado das urnas eletrônicas, que, desde que foram colocadas em ação, ninguém mais sabe, ninguém mais vê para quem foram dados os votos. E mais, ninguém pode e nem consegue ver. Por quê? Porque não há como e não há obrigatoriedade para isso. Como seria feita a contagem, por quanto tempo seriam guardados esses comprovantes impressos, isso tudo seria objeto de uma regulamentação futura. Enfim, fica aí pensando com os seus botões. E sabendo disso, você gostaria de que as urnas fossem auditáveis através desse sistema? Está em tempo ainda de dar a sua opinião, porque o Congresso, afinal,
está para votar a matéria. Pensem nisso e fiquem com Deus. Na última sexta-feira, nós recepcionamos aqui na TV Com a prefeita de Livramento, Ana Tarouco, primeira mulher a chefiar o executivo municipal naquele município. Ela acompanhou prefeitos e parlamentares que estiveram aqui em Bento Gonçalves por conta da vinda do presidente Jair Bolsonaro e aproveitou para entregar demandas do seu município. Oriunda do quadro da Polícia Civil, a prefeita nos concedeu entrevista falando do propósito da sua vinda à capital do vinho e nos relatando um pouco sobre a economia e como está hoje Santana do Livramento. Vamos conferir. Bom, a gente recebe hoje então a visita da prefeita de Livramento, Ana Tarouco, que na verdade vem do quadro da Delegacia de Polícia do Estado, debutando na prefeitura de Livramento, como tu me disseste fora do ar, a primeira vez que tu concorreu e já eleita. Pergunta inicial, quais são os maiores desafios de Livramento hoje, prefeita? Bom, boa tarde, né, a todos os ouvintes, um prazer estar aqui conversando e os desafios são muitos. Na realidade, a primeira mulher em 200 anos no comando da cidade, eu acho que só isso já denota a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, uma cidade de praticamente 80 mil habitantes e que há muito tempo, né, estava, digamos assim, num processo muito lento de desenvolvimento, num processo muito parado de avanço e o ano passado uma eleição bastante diferenciada, uma eleição em plena pandemia, não é, onde as redes sociais tiveram um fator decisivo forte. A zebra da eleição, né? Assim como eu me intitulo desta forma, a gente brinca bastante lá com a equipe que deu a zebra na eleição, porque realmente eu, delegada de polícia, acredito, tenho muito claro para mim que a eleição naquele momento, pelo menos no ano passado, o fato de eu ser polícia, né, e de ter uma atuação bastante presente junto com a comunidade, de ser bastante operacional, especialista em lavagem de dinheiro, eu acho que todo esse contexto contribuiu muito para a eleição de uma pessoa que não tinha uma trajetória política, que não tinha uma história política, que não tinha envolvimento com política partidária, né? Então isso eu acredito que tenha sido interessante. E os desafios são, né, os desafios de ser mulher numa fronteira, os desafios de ser uma polícia numa cidade acostumada a velhas práticas de políticas eleitorais, eleitoreiras sobretudo, as dificuldades de uma cidade agora em pandemia, a questão econômica, né? Obviamente a recessão econômica ela já é sentida. Uma cidade em que nós temos uma fronteira seca com Rivera ali no Uruguai, 200 quilômetros de fronteira seca, isso torna a dificuldade ainda maior, porque nós temos dois países que conversam, que são irmãos, que nós mutuamente nos auxiliamos, mas ainda assim, quando tu atravessa a rua, simplesmente tu tem outra legislação, tu tem outra formatação de cidade, formatação até mesmo de política partidária. Então, tudo isso são grandes desafios aqui mesmo agora, nesse contexto aqui em Bento, não é, que a gente vem buscar muito aqui a ideia de um desenvolvimento naquilo que Bento Gonçalves faz maravilhosamente bem, que é a questão turística. Livramento também tem muito potencial, isso nós falamos muito durante a campanha, temos muito potencial. Temos potencial de olivas, temos potencial de vinho, temos potencial do mel, temos potencial de gado, mas infelizmente não temos a capacidade de explorar isso e levar isso também para o lado turístico. Então, de certa forma, é o que nos traz para a Serra, justamente para poder ter essa dimensão e ver o que nós podemos, entre aspas, não é, copiar e levar de bons exemplos daqui para lá. Porque a gente sabe que até vinícolas aqui de Bento já produzem a uva lá. Eu não sabia da extensão, né, dessa questão da fronteira, que eu acho que deve ser um desafio também para vocês, para evitar o descaminho do vinho, né? Porque tem muito vinho argentino que vem para o Brasil e coisas que vão para lá também. Como é que é
para cuidar disso tudo, delegado, o prefeito? Olha, as duas coisas, embora eu sempre diga que meu coração acho que vai preferir eternamente delegada, é realmente difícil, porque são 200 quilômetros, as forças de segurança, e aí eu posso falar com bastante propriedade, nos esforçamos muito enquanto forças de segurança, temos todas as polícias lá, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Exército, enfim. E ainda assim temos muita dificuldade porque são 200 quilômetros de fronteira seca. Mas ainda assim a identidade santanense ou a identidade gaúcha, o vinho gaúcho é algo que tem ganhado o Brasil e o mundo, né? E Santana do Livramento não está fora disso, porque muitas das uvas dos vinhos que hoje não é Bento Gonçalves bebe, a Serra Gaúcha bebe, as uvas são produzidas em Santana do Livramento. E isso é algo que a gente quer levar esse conhecimento para as pessoas, porque conhecimento é poder, como eu costumo dizer, conhecimento as pessoas têm que conhecer para não serem ludibriadas e desinformadas. Então, e muita gente não sabe, o próprio santanense, isso eu digo ainda e digo até hoje, que o santanense não conhece a sua realidade. Muito santanense não sabe do potencial de uvas que nós temos, não sabe o potencial turístico que nós temos, não sabe o potencial do mel, não sabe o potencial das olivas, e tudo isso é algo que a gente tem batido muito junto com toda a equipe, e essa parte turística, Bento Gonçalves sabe muito bem, a Serra sabe muito bem o quanto que gira, economicamente falando, né, o quanto que gira de emprego e de renda nessa área do turismo. Então isso tudo, Santana que está brigando pelo seu espaço, Santana já é um espaço, ele já existe, ele já é usado, ele só talvez não tenha sido lançado a essa condição de terra também turística, de terra que mereça ser visitada e ser conhecida por todos os gaúchos e por todo o Brasil. Talvez o pessoal de lá talvez ainda se subestime o próprio potencial de acreditar o quanto que ainda pode crescer em termos de economia, principalmente na área do turismo, né? Eu acredito que sim, e eu falava isso muito na polícia, e é uma ideia que a gente tem levado para a prefeitura também, que é a ideia do pertencimento, né? Essa retomada dessa identidade santanense que nos foi tirada há muitos anos, porque na medida em que a cidade fica sem perspectiva, né, sem perspectiva de desenvolvimento, sem perspectiva de geração de emprego, as pessoas só saindo de lá, porque lá não tem emprego, lá não tem renda, nós vamos deixando de nos identificar com aquilo de bom que temos na nossa cidade. Então, esse resgate da credibilidade com a eleição de uma polícia para o governo, né, a escolha de um secretariado técnico, esse retorno de credibilidade devolve também essa ideia de pertencimento. Hoje, o santanense vendo a sua cidade sendo bem falada em vários veículos de comunicação, veículos de grande alcance, como aqui na Serra, enfim, nas páginas, né, de 0 Hora, com boas notícias, tudo isso devolve um pouquinho o calor para o coração do santanense. Eu sou de Livramento. Exato, a gente já se orgulha muito de lá, né? Eu sou santanense, eu nasci lá, e a gente se orgulha muito de lá, mas ainda assim a gente precisa dar esse passo a mais, no sentido de, eu sou santanense, essa terra é nossa, ela merece ser vista, e está lá, o seu nomezinho tem que estar lá, no rótulo daquele vinho, o seu nomezinho tem que estar lá, no rótulo da oliva, no rótulo do azeite, porque é nosso, né? Aquilo lá é nosso, e essa é talvez a minha, digamos assim, a minha grande missão. A polícia gosta muito dessa ideia de missão. Minha grande missão é justamente essa, né? Que o santanense missão cumprida, que o santanense olhe para si, né? Que a cidade olhe para si, se identifique, se conheça, para a partir dali a gente poder ganhar o mundo. Bom, para a gente poder concluir, a gente sabe que a tua vinda aqui, tu está acompanhando a comitiva do deputado Biratã Sanderson, que acompanha aí o presidente, né? Que reivindicações tu está trazendo de Livramento para entregar diretamente para o pessoal do Palácio do Planalto? Olha, para nós primeiro é um carinho, é uma honra, né, estar com o Biratã Sanderson, polícia também, né? De polícia para polícia a gente se entende muito bem. O Sanderson é um parceiro da Fronteira Oeste de Santana do Livramento, então só esse ano ele já nos deu pelo menos 2 grandes alegrias. Eu vim primeiro agradecer, porque eu acredito que é o mínimo que a gente pode fazer. E também, obviamente, né, a gente não pode perder a viagem, a gente vem trazer a pauta turística. Nós queremos que o deputado, junto com toda a sua liderança que ele exerce junto ao presidente e ao governo do presidente Bolsonaro, justamente um aporte, um suporte nessa alavancagem turística, porque esse ano nós temos boas novidades para o turismo em Livramento aí ao longo desse ano, situações esperadas há muitos anos que a gente quer que se desenvolva ao longo desse ano, início do próximo, e nós precisamos do governo federal, que é como a gente diz, é onde
estão os recursos, é onde estão os fatos acontecendo, né? A vida está no município, isso é uma realidade, a vida está no município, as coisas acontecem no município, mas o recurso, o acesso e o apoio está no governo federal. Podemos dar uma palhinha ao nosso telespectador do que vocês estão planejando para Livramento? Olha, isso aí já é difícil. Tirar informação de polícia, ninguém consegue. Isso aí só cenas dos próximos capítulos. Desenrolar do processo. Exatamente. Tá certo, Ana, algum recado a mais para a nossa comunidade? Eu queria agradecer, né, parabenizar Bento Gonçalves não só Bento Gonçalves, a Serra como um todo, por tudo que a gente vê, a gente que vem de lá e que tem esse desejo de crescimento aqui a gente vê, e eu percebo Bento Gonçalves se desenvolveu muito nos últimos anos, isso é visível para quem vem. Eu vim aqui antes como turista, agora eu já venho de outra forma, mas a gente vê o desenvolvimento. Então, parabenizar a cidade, parabenizar a imprensa, agradecer a oportunidade de deixar um convite tanto para vocês quanto para todo mundo que nos assiste, que vale Livramento. Nós estamos nos organizando muito bem para bem receber. É isso que nós queremos. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Obrigada. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 26 pacientes internados com a Covid-19, o mesmo número em relação à sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos à instituição, pelo menos 17 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 28 respiradores, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 29 pacientes seguem internados, 3 a menos na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O Bento Gonçalves Futsal, a BGF, conquistou 1 ponto fora de casa na segunda rodada da Série Ouro do Futsal 2021. Os comandados do técnico Vanner Flores ficaram no empate em 2-2 com o Santa Maria Futsal em partida realizada sexta-feira em Santa Maria. Com o resultado, a BGF segue invicta na competição estadual, ocupando a vice-liderança do campeonato. Na próxima rodada, BGF encara a equipe do União Independente, em confronto entre líderes e invictos na Série Ouro do Futsal. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta segunda-feira, 12 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!